Olá, mundinho pop! Nicole Fabrini aqui e esse é o Pop Fatos. O filme Abracadabra 2 está prestes a estrear e quem é que nasceu ali por volta dos anos 90 e se lembra de ter assistido o Abracadabra 1000 vezes na sessão da tarde, conhece até as falas do filme, lembra muito bem das irmãs Sanderson. Foi um filme super marcante para quem cresceu nos anos 90. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre ele, sobre os atores, sobre tudo que está rolando em relação ao lançamento do Abracadabra 2. Mas antes, será que você consegue já deixar o like para mim logo no começo do vídeo, que me ajuda a divulgar ele aqui na plataforma? E também se inscreve no canal, porque eu preciso muito bater minha meta de membros para eu conseguir continuar produzindo conteúdo de cultura pop para você. Tá preparado? Então vem, Pop Fatos! O filme Abracadabra 2, ou em inglês Hocus Pocus 2, está prestes a ser lançado agora no dia 30 de setembro de 2022, faltando um mês para o Halloween. Um filme aí pra gente já entrar no clima de bruxaria, de magia. E nesse vídeo eu vou contar tudo envolvendo o universo Abracadabra. Para começar, vamos lembrar um pouquinho da história do Abracadabra, do primeiro filme. Será que você se lembra de tudo que aconteceu nesse filme, da história completa? Eu vou refrescar a sua memória. Em 1693, na cidade de Salem, três irmãs bruxas, a Winifred, a Sarah e a Mary, as famosas irmãs Sanderson, elas conseguem atrair para a cabana delas, através da melodia hipnotizante que a Sarah canta, elas atraem uma garotinha. O nome dessa garotinha é Emily Binks e elas atraem ela para a cabana com o objetivo de sugar a força vital, fazendo com que elas, as bruxas, se tornem mais jovens. Mas o irmão da Emily, o Thackeray, tenta salvar sua irmã, mas acaba sendo paralisado pelas bruxas. E as bruxas conseguem o que querem, culminando na morte da Emily. Então, seu irmão Thackeray diz que nem todas as crianças do mundo vão conseguir fazer com que as bruxas fiquem mais belas. Ele acaba então levando uma maldição que o transforma em um gato preto imortal para que ele carregue sempre a culpa pela morte da irmã. Quando os aldeões da cidade de Salem chegam à cabana, eles conseguem capturar as irmãs Sanderson e elas são julgadas como bruxas e sentenciadas a serem enforcadas. Mas a Winifred lança uma maldição dizendo que quando um virgem acender a vela de chama negra na noite de Halloween, elas retornarão do mundo dos mortos para Salem. O Thackeray, que tinha sido transformado em gato preto pelas bruxas, decide então que ele, como gato, não vai arredar o pé, vai ficar lá tomando conta da cabana da Sanderson para que a maldição não se cumpra e ninguém acenda a vela de chama negra. 300 anos se passam e chega então o Halloween de 1993. O Max, que tinha acabado de se mudar para Salem junto com a sua irmã Dani, tem um crush ali na Alison e aí ele consegue convencer. Os três vão para a cabana da Sanderson e ele acende a vela de chama negra, provocando o retorno das irmãs. As três conseguem então capturar a Dani, a irmãzinha do Max, mas ele consegue salvá-la. Então ele foge da cabana junto com o gato, que eles apelidam de Binks, levando o livro de feitiços da Winnie. As crianças então correm para o cemitério porque lá é solo sagrado, as bruxas não podem colocar o pé na terra. O gato Binks conta toda a história da maldição, do que aconteceu com elas 300 anos atrás. Mas as bruxas conseguem encontrar eles lá
Mas como elas não podem pisar na terra, elas invocam o cadáver do Billy Butcherson, que é um zumbi. Ele estava morto há 300 anos, porque ele tinha sido amante da Winnie, mas ela tinha costurado a boca dele, porque ela pegou ele se divertindo com a Sarah, a irmã dela. O Billy, então, o zumbi, começa a perseguir as crianças por esgotos de Salem. Mas enquanto isso, as irmãs Sanderson vão para o mundo real. As três, elas sabem que elas precisam bolar um plano antes do nascer do sol para conseguir sugar a energia vital das crianças. Mas, gente, é muito engraçado porque elas estavam mortas há 300 anos e o mundo mudou muito. Então, elas pegam ônibus, elas veem coisas modernas, né, para a época, ficam super confusas, veem todo mundo fantasiado, elas não entendem que são crianças, né? Elas acham que são pessoas fantasiadas, adultos. Elas encontram um homem fantasiado de Satanás e elas acham que é o verdadeiro Satanás, elas ficam idolatrando ele, chamando de mestre. Quem é que lembra disso? É super engraçado essa parte. O ponto alto do filme é quando elas entram em uma festa de Halloween e elas sobem no palco e cantam a famosa canção I Put a Spell on You. E nisso elas lançam uma maldição e condenam todos os adultos a dançarem ali para elas conseguirem capturar as crianças. As crianças conseguem prender as bruxas no forno da escola e elas decidem abrir o livro de feitiços para encontrar um feitiço para quebrar a maldição do Thackeray para transformar ele de volta em humano. Só que o livro acaba enviando um sinal de luz para as irmãs e elas que conseguem escapar do forno vão atrás das crianças e conseguem capturar a Dani, a irmãzinha pequena, e o gato. O Max e a Allison vão tentar salvar a Dani e o Binks, o gato, e eles chegam aonde? No cemitério, onde eles encontram o Billy, o zumbi que eles estavam fugindo fazia um tempão, mas na verdade o Billy, ele queria era ajudar as crianças, porque ele odiava a Winnie por ela ter costurado a boca dele e ele estava o tempo inteiro perseguindo as crianças para falar que ele queria ajudar. Rola uma luta ali no cemitério. A Dani é capturada novamente, mas o irmão dela, o Max, ele se oferece para se sacrificar no lugar dela. Quando a Winnie vai tentar sugar a vida do Max, ela cai no cemitério, que é solo sagrado, e se transforma em pedra. E os primeiros raios de sol surgem e fazem com que as outras irmãs, a Sarah e a Mary, se transformem em poeira. A maldição, então, acaba, se quebra, e o gato Binks, ele acaba morrendo, trazendo de volta o espírito do Thackeray, do menino. E aí ele se junta à irmã dele, a Emily, que tinha sido morta pelas bruxas há 300 anos atrás, e eles vão juntos para a eternidade. Nesse momento, a maldição se quebra também lá com os adultos, que eles conseguem parar de dançar, e tudo fica bem, eles vivem felizes para sempre. Mas será que vão viver felizes para sempre? Tá chegando aí a segunda parte, o Abracadabra 2. Mas não são todos os personagens que irão retornar. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, mais pra frente, quem é que volta, quem é que não volta nesse segundo filme. Antes eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre esse primeiro filme. O filme Abracadabra foi lançado no dia 16 de julho de 1993 com um orçamento de 28 milhões de dólares. Ele foi dirigido pelo Kenny Ortega, que dirigiu também High School Musical e Descendentes. Ele não estreou muito perto do Halloween, né? Estreou em julho, para não competir com o filme O Estranho Mundo de Jack, que seria o filme do Tim Burton, lançado perto do Halloween. Mas o fato dele ter sido lançado um pouco antes acabou prejudicando um pouco a bilheteria. O pessoal talvez ainda não estava naquele clima de Halloween, então o filme não foi muito bem de bilheteria e não foi muito bem de crítica
lá no início, porque as pessoas, os críticos, falavam que não sabiam muito bem qual era o público do filme, se era público infantil, se era terror, se era comédia. Criticaram dizendo que era um filme confuso. Então, a princípio, a Disney levou um prejuízo ali de 16 milhões, que ela esperava lucrar, mas não lucrou ali na bilheteria. Mas o filme, com o tempo, ele foi sendo reproduzido, né, vendido como VHS, depois como DVD, passando na TV, ele acabou virando um sucesso cult, um ícone da cultura pop. E como é que surgiu o roteiro? O produtor David Kirshner, ele estava com a filha dele brincando no jardim, quando de repente passou um gato preto. E aí ele começou a contar para a filha dele uma história de que aquele gato tinha sido um menino de verdade, amaldiçoado por uma bruxa. Isso acabou virando uma história que ele contava para as filhas dele na hora de dormir. Mas ele gostou da história, decidiu escrever um pequeno conto e enviar para Muppet Magazine, uma revista mais voltada para o público infantil. O público gostou, a Disney também gostou e comprou os direitos para transformar em um filme. Mas a princípio, o filme, a história do filme seria bem mais assustadora. Inclusive o nome do filme seria outro. A princípio o nome seria Halloween House, Casa do Halloween. E a caracterização, tudo seria bem mais assustador. Mas a Disney, de olho ali no público infantil, com medo de assustar muito as crianças, pediu, principalmente na edição, depois que o filme todo tinha sido gravado, para dar uma suavizada. Então eles acabaram, inclusive, tirando tanto o foco das bruxas e colocando o foco nas 3 crianças protagonistas e mudando o nome do filme, dando uma suavizada, né, no nome do filme, colocando como Hocus Pocus, que é um feitiço. E aqui na América Latina foi traduzida como Abracadabra, que também é essa mesma ideia de ser um feitiço. Em Portugal, o nome é Três Bruxas Loucas. As atrizes que interpretaram as irmãs Sanderson, elas tiveram muita liberdade do diretor para contribuir na caracterização das bruxas. A Bette Midler insistiu bastante que a Winifred tivesse referências ao visual da rainha Elizabeth I. E ela também se baseou na Anjelica Huston, que tinha feito pouco tempo antes um outro ícone desse mesmo estilo, o filme Convenção das Bruxas. A Sarah Jessica Parker se baseou bastante na vocalista do Fleetwood Mac, a cantora Stevie Nicks. Se você for comparar o visual das duas, cabelo, alguns trejeitos são bem parecidos. Já a Kathy Najimy buscou referências nos cachorros, né? Isso é muito claro quando a gente vê a Mary no filme, né? Ela tem a mesma personalidade de um cachorro, ela é ingênua, ela é obediente, ela tem a habilidade forte ali do faro e algumas vezes ela até late. Agora vamos para algumas curiosidades. O Abracadabra foi o primeiro filme da Disney a falar sobre a questão da virgindade. O papel do Max, o protagonista, ele foi inicialmente oferecido para o Leonardo DiCaprio, mas o Leonardo não pôde aceitar porque ele já tinha aceitado um papel no filme Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. Então o papel foi para o Omri Katz, mas não foi tão fácil assim. Na primeira audição, ele estava doente, não estava se sentindo bem, então ele não foi muito bem, mas ele acabou depois ficando com o papel do Max. Na cena em que a Dani e a Allison dançam perto de uma fonte, achando que as bruxas tinham morrido, se você reparar bem, talvez você lembre que fonte é aquela. É a fonte que aparece na abertura da série Friends. As irmãs Sanderson, na história do filme, elas foram enforcadas no dia 31 de outubro de 1693, 300 anos antes da história do filme. Mas, na vida real, na história real, os julgamentos de bruxas em Salem, eles acabaram em maio do mesmo ano, 1693.
Para interpretar o gato preto Binks, foram utilizados 9 gatos de verdade e um gato de animatrônico, que depois foi o mesmo gato, né? Levaram esse gato animatrônico para a produção Sabrina, a Bruxa Adolescente. A Bette Midler disse que a Winnie foi a personagem que ela mais se divertiu interpretando em toda a sua carreira. Sarah Jessica Parker tem uma bruxa na família. Quando a Sarah foi no programa Who Do You Think You Are, um programa americano que investiga a árvore genealógica dos famosos, ela descobriu uma antepassada dela que se chamava Esther Ewell. Essa mulher foi julgada como bruxa em Salem, mas na vida real acabou tudo bem, ela não foi condenada. Os voos das bruxas nas vassouras eram coreografados pela coreógrafa Peggy Holmes, que analisou o modo de interpretar de cada uma e criou para cada uma um jeito único de voar nas vassouras e no aspirador de pó, no caso da Mary. Mas não era fácil, as atrizes passavam muito tempo suspensas em cabos de aço lá nas vassouras, mas a Sarah Jessica disse que gostava de ficar lá, inclusive nos intervalos ela deixava um jornal escondido no figurino e ficava lá em cima dos cabos lendo o jornal enquanto as outras desciam das vassouras. Uma das cenas mais marcantes é quando o zumbi, o Billy, finalmente corta a sua boca e consegue falar. E lá de dentro da sua boca saem várias mariposas. E eram mariposas de verdade. O maquiador Tony Gardner, ele era especialista em maquiagens de terror, de fantasia. Foi ele que criou um jeito de colocar as mariposas dentro da boca do ator, bloqueando a sua garganta para que elas não fossem para dentro, e quando ele abrisse, elas saíssem voando. A Sarah Jessica disse também que precisou comer uma aranha na cena em que a personagem dela come uma aranha. Para a cena em que a Bette Midler, na verdade a Winnie, viram uma estátua, foram feitas 7 estátuas da atriz e uma delas pode ser visitada pelo público no restaurante Planet Hollywood, lá em Orlando, na Flórida. A história se passa no dia 31 de outubro de 93, mas é um pouco diferente do dia 31 de outubro de 93 da vida real. Porque no filme as crianças vão para a escola, né? Mas o dia 31 de outubro foi num domingo. E também não era um dia de lua cheia, como é retratado no filme. E existe um pequeno erro no script, na cena em que o Max está dirigindo um carro, fugindo da Winnie. Ela para com a vassoura do lado da janela do carro, como se ela fosse um policial, e pede a carteira de motorista dele. Mas a Winnie ficou dormindo durante 300 anos. Então, como é que ela saberia o que é uma carteira de motorista se há 300 anos atrás nem carro existia? Agora vamos falar um pouco dos atores que fizeram parte desse clássico. Como é que eles estão hoje e quais os atores vão voltar para o Abracadabra 2? A Bette Midler é a atriz que interpreta a Winifred, a Winnie Sanderson. Hoje ela tem 76 anos. Ela tem muitos anos de carreira super consagrada. Durante a carreira ela ganhou 4 Grammys, 3 Emmys, 1 Tony e foi indicada para 2 Oscars. Sarah Jessica Parker, que interpretou no filme a irmã Sarah Sanderson, hoje tem 57 anos. Talvez ela seja do elenco a atriz mais conhecida, principalmente por causa da sua personagem Carrie Bradshaw, da série Sex and the City. Ela interpretou durante anos, é uma série super famosa, mas além da Carrie, ela participou de muitos filmes famosos de Hollywood. A Kathy Najimy, que interpretou a Mary Sanderson, hoje tem 65 anos. Participou de vários filmes durante a carreira, mas
realmente o Abracadabra foi o filme mais famoso que ela participou. Omri Katz foi o ator que interpretou o Max. Hoje ele tem 46 anos e não atua mais. Ele se aposentou da carreira de ator no ano de 2002. O que ele faz hoje? Hoje ele tem uma empresa de cannabis chamada The Merry Danksters. A Thora Birch, ela interpretou a Dani, a irmãzinha do Max. Hoje ela tem 40 anos. Ela participou durante um tempo da série The Walking Dead. A Thora, ela teria um papel na série da Wandinha, a série que estão produzindo, focada na Wandinha da família Addams. Ela já estava escalada, ela já tinha gravado cenas, mas devido a uma doença na família, ela precisou ser afastada e acabou perdendo esse papel. Vanessa Shaw, que interpretou a Allison, hoje tem 46 anos. Ela continua como atriz em vários filmes e séries. Doug Jones, que interpretou o zumbi Billy Butcherson, hoje tem 62 anos de idade e ele é um ator especialista em interpretar criaturas mágicas, sobrenaturais. Não foi só no Abracadabra, não. O currículo dele de criaturas mágicas tem os filmes O Labirinto do Fauno, A Forma da Água, Hellboy, Star Trek e outros. E quais os atores vão voltar no Abracadabra 2? A princípio, quando começou a rolar os rumores dessa segunda parte, disseram que seria uma história diferente e que nenhum ator do filme original voltaria. Mas depois foi anunciado que as irmãs Sanderson voltariam, as 3 atrizes voltariam para interpretar as irmãs Sanderson. E no trailer também dá para ver a volta do Billy, o zumbi, interpretado pelo Doug Jones. Serão esses os 4 atores que vão voltar nessa segunda parte. As crianças, que hoje não são mais crianças, né, são adultos por volta de 40 anos, não vão voltar para esse filme. A diretora disse que a história desenvolvida acabou que não teve espaço para colocar essa história anterior das crianças que hoje seriam adultos, e mesmo que algumas pessoas tenham sugerido que esses atores sejam convidados para só aparecer, meio que aparecer atrás, para fazer parte da história, ela disse que não seria justo colocar esses atores que foram protagonistas do primeiro filme aparecendo em cenas de fundo e que isso também não iria satisfazer o público, então ela preferiu não chamá-los, eles não fazem parte dessa história. Resta saber se vai existir alguma menção a eles no filme. Mas ela disse que o Binks, o gato, ele vai aparecer ali de uma forma inesperada. Vamos aguardar. No trailer a gente consegue ver que o filme vai falar um pouco também sobre a infância, né? O início das irmãs Sanderson na bruxaria. Então vão ter também 3 atrizes mais jovens interpretando elas na adolescência, mas também vai ter as irmãs Sanderson no mundo moderno, no mundo atual. Também rola ali, alguém acende novamente a vela de chama negra e elas voltam para esse mundo moderno. E eu tô super ansiosa. Essa cena promete, inclusive no trailer, tem uma cena delas no supermercado, que é uma referência ao primeiro filme. Tinha uma cena delas no supermercado no primeiro filme que foi cortada do filme. Mas parece que no segundo aparece no trailer essa cena e pelo jeito ela não vai ser cortada, ela vai aparecer. Então eu tô super ansiosa para assistir esse filme. Eu sou muito fã de Abracadabra, marcou muito a minha infância. Tenho certeza que marcou a sua infância também. Me conta aqui nos comentários o que você achou do filme, se você já tiver assistido, né? Vai estrear agora dia 30 de setembro. Você assistiu esse vídeo depois da estreia? Me conta o que você achou. Se você está assistindo antes, me conta quais são as suas expectativas para o filme. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se não tiver deixado seu like, por favor, ainda dá tempo, deixa o like para mim e se inscreve no canal.
para me ajudar a bater minha meta de membros e ficar sempre por dentro de tudo que eu posto por aqui. Pode seguir também a gente nas redes sociais, perfil Pop Oficial no TikTok, no Instagram. Eu tô por lá, sempre aviso quando subo vídeo novo. E é isso aí, vou ficando por aqui. Beijos, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!